essa fritura, né, esse movimento que o Banco Central faz é algo normal em situações como essa. Eu trouxe aqui já várias vezes que no período até 2022 foram, no início da gestão Roberto Campos Neto até a virada de governo, foram 117 intervenções que queimaram 74 bilhões de dólares. O porquê que isso acontece? Isso aí não é, obviamente, jogar dinheiro fora. Por mais que pareça, e é muito dinheiro, claro, e por mais que pareça que não tenha dado resultado, mesmo que não consiga trazer de volta o dólar para aquele patamar anterior, muitas vezes ele impede que o salto seja ainda maior. Hoje, tem uma ótima entrevista do presidente da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Bolsa de Valores de São Paulo, veja, não é partido marxista global e tal. Bolsa de Valores de São Paulo, no jornal O Globo, em que ele diz claramente que há, sim, uma situação que ele classifica de overshooting no mercado, né? De excessiva, de reação exagerada, excessiva tensão e tal. Ele fala claramente isso, e aí ele, inclusive, pontua o seguinte, em um momento de bons fundamentos da economia. Ele chama atenção para o fato de que talvez o pacote pudesse já ter sido aprovado, já ter sido antecipado, mas, de qualquer forma, ele chama atenção para esses bons fundamentos e, mesmo assim, há esse movimento do mercado. Então, não é uma coisa que se resolva só com a normalidade das regras econômicas. Olha, são dois pontos aí, Evandro. Primeiro, né, o Piperno, ele compara a situação da pandemia com agora. A pandemia você não tinha muito controle, o governo foi obrigado a gastar o que gastou, se endividar por conta da pandemia, e não foi só assim no Brasil. 22 já foi no mundo inteiro. Tinha guerra entre Rússia e Ucrânia e reflexos ainda da pandemia. E mesmo assim o governo entregou com superávit primário, entregou com superávit primário. Aí eu refiz as contas, dava 0 a 0, tirando lá os precatórios. Não são só precatórios. Daria 0 a 0. De conta, não sei. Peraí, gente, falem de uma vez, um por vez, senão a audiência não entende. E o outro ponto que eu queria trazer em relação à entrevista do presidente da B3, por mais que ele seja uma pessoa respeitada e competente, evidentemente mas ele não pode também fazer um discurso muito crítico porque é parte interessada, né? A B3 ganha dinheiro com dinheiro aqui no Brasil com as operações. Tudo que a B3 não quer é uma fuga de capitais. Então ele também vai fazer um discurso muito mais cuidadoso, né? Escolhendo mais as palavras, etc., do que um discurso mais duro, real e pessimista. Pode fazer o seu contra-argumento. Vai lá, Piper. Não, primeiro que não for só a questão dos precatórios em relação a 2022, como a gente já falou aqui. Segundo, que a guerra foi um evento trágico, a guerra gerou inclusive inflação aqui, mas também gerou muito saldo cambial para o Brasil, porque as commodities aumentaram, petróleo, soja, enfim, as commodities agrícolas. Terceiro, de fato, ele, o presidente da B3, também chama atenção para essa volatilidade que, segundo ele, faz com que o investidor no mercado, ele resolva esperar um pouco mais, até para ter certeza do que vai acontecer. Agora, só em relação ao restos a pagar, é algo que sempre acontece. É diferente do precatórios, e aí sim há uma crítica de que não houve um pagamento de uma forma deliberada, ou seja, houve um calote. Mas mesmo, né, refazendo as contas aí com esses números, Piper, daria um 0 a 0. Mas não é só precatórios. Mas o resto a pagar não foi algo intencional do governo, é algo que acontece. Tem uma coisa, por exemplo, que era a dívida que tiveram que depois renegociar com os governadores por conta de, receitas, impostos que abriram. Isso deu 27 bilhões de reais.